Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora de escuta, e seja bem-vindo ao canal Moses, canal das formações contínuas. Formações essas que serão moderadas por mim, Tiago Antônio Vilamão, técnico especializado em anestesiologia, dor e reanimação. Hoje vamos dar continuidade da aula passada. Na aula passada falamos sobre venoclise, já que devido ao fator tempo não conseguimos concluir o nosso tema, o nosso estudo, razão pela qual hoje reservamos esse espaço para darmos continuidade ou para darmos a conclusão daquilo que iniciamos. Portanto, na aula passada nós demos o conceito do que é venoclise, falamos da importância, indicação e também falamos da classificação, onde na classificação dissemos que existem dois tipos de venoclise, onde nós dissemos que os catéteres vasculares eles se dividem-se em dois grupos. Encontramos catéteres de curta duração, que são os catéteres periféricos, onde qualquer enfermeiro, qualquer técnico de saúde pode implantar desde que tenha domínio da matéria. Mas também encontramos outro tipo de acesso venoso, que é catéteres centrais. Estes estão especializados apenas para um grupo específico de profissionais de saúde. Quais são? Os anestesistas, os técnicos de cuidados intensivos e os pediatras. Portanto, é disso que nós iremos falar hoje, acesso venoso central. Então, agora, para iniciarmos nosso tema, quero convidar assim o caro internauta que esteja aí a acompanhar essas aulas, então, para que pegue uma caneta, pegue uma folha, de modo que possa anotar alguns aspectos que achar interessantes, não é? Já agora, vamos começar por definir, não é, o que é acesso venoso central. Acesso venoso central, não é um acesso venoso cuja extremidade do catéter deve se posicionar em uma das veias cava, que pode ser superior ou inferior. Conforme o próprio nome diz, que o acesso venoso central, isso está querendo revelar que o nosso catéter ele deve estar inserido, ou deve se inserir, o catéter deve estar implantado numa veia, não é? Numa veia central, que pode ser na veia cava superior ou então na veia cava inferior. Portanto, na veia cava superior nós encontramos as veias subclávia, não é? Que está paralelamente com o osso da clavícula. Então encontramos aí a veia subclávia, também encontramos a veia jugular interna, que são essas veias cava superior. Enquanto na veia cava inferior nós vamos encontrar a safena e vamos encontrar também a veia femoral. Então, o nosso catéter deve ser implantado nessas veias. Aí, estamos perante uma venoclise central, ou o acesso venoso central. Muito bem, indicação. Quando é que um indivíduo é puncionado numa veia central? Primeira indicação, quando temos que fazer uma reposição rápida da volêmia em pacientes chocados, não é? Se nós temos um paciente muito desidratado ou que está num estado de choque hemorrágico ou hipovolêmico, então, se nós queremos garantir uma reposição rápida dos líquidos que está a perder, seja os soros ou então uma reposição de sangue ou os seus derivados, então temos que apanhar uma veia central. E essa veia central são aquelas que eu já mencionei, que pode ser na veia subclávia ou a veia jugular interna ou então a femoral ou a safena. Então, essa é a primeira indicação, a reposição rápida da volêmia. A segunda, quando estamos a prever uma grande cirurgia. Por exemplo, um doente que vai entrar no bloco operatório para fazer uma laparotomia, cranioctomia ou então toractomia. São cirurgias grandes que geralmente o doente sangra muito. Então, para isso, o doente precisa ter um acesso venoso de grande calibre, que é para garantir uma reposição rápida de volêmia ou dos líquidos que o doente esteja a perder. Por quê? Na enfermagem nós aprendemos que o sangue deve correr no máximo 4 horas do tempo, não é? Então, mas quando o assunto é bloco operatório, não. Esse sangue que devia correr normalmente em 4 horas do tempo lá na enfermaria, quando estamos no bloco operatório, nós podemos transfundir o sangue, correr em 1 hora e meia, em 2 horas, dependendo da necessidade. Isso é fazível. Portanto, para isso, então, é necessário que o doente tenha, de facto, um acesso venoso de calibre maior para suprir as necessidades do bloco.
Além disso, também podemos puncionar uma veia central em pacientes com difícil acesso venoso. Então, nós podemos tentar as veias periféricas. Se não for possível encontrar uma veia periférica, então a última saída é tentarmos recorrer a uma veia central. Então, são essas três principais indicações: reposição da volémia, quando se prevê uma grande cirurgia e quando o assunto é difícil acesso venoso. Então, podemos apanhar uma veia central. Ok, será que essa técnica tem uma contraindicação? Sem dúvidas. Se tem uma indicação, também tem a sua contraindicação. Então, qual é? Então, a primeira contraindicação, nós encontramos aí a trombocitopenia. O que é? Trombocitopenia, estamos a falar de baixo nível de plaquetas. Então, todos doentes com baixo nível de plaqueta não se pode submeter a esse procedimento ou não se pode implantar um catéter central. Por quê? As plaquetas são fatores de coagulação. Então, doentes com baixo nível de plaqueta significa que esse doente tem dificuldades na coagulação sanguínea. Então, se nós tentarmos puncionar uma veia central, em caso de falha, esse doente pode vir a sangrar muito e o sangue nunca mais vai coagular. E, consequentemente, o doente também pode correr o risco de perecer ou então ter uma paragem cardíaca por causa de choque hipovolêmico ou choque hemorrágico. Não é? Por isso, doentes com trombocitopenia, contraindicado a catéter central. Para dizer que, antes de puncionar uma veia central, é necessário primeiro pedir hemograma para analisarmos aí o nível das plaquetas. Enfim. Outra contraindicação é o catéter central também está contraindicado a pacientes que não toleram pneumotórax. Pneumotórax, estamos a falar de encher o ar dentro da caixa torácica. Portanto, todos os doentes dispneicos, não é? Todos os doentes com dispneia também não se pode fazer, não se pode cateterizar ou implantar uma veia central. Por quê? Porque esses doentes, conforme eu disse, que uma das veias que temos recorrido na cateterização central é a veia jugular. A veia jugular não, a veia subclávia. Então, nessa veia subclávia, em caso de falha, nós corremos o risco de perfurar a pleura. O que é a pleura? A pleura é uma membrana que reveste os pulmões. Então, se a gente perfurar a pleura, o que vai acontecer é que todo o ar que está dentro dos pulmões, que está lá dentro dos alvéolos, pode tanto passar para a cavidade torácica. Então, e a cavidade torácica vai se encher do ar e, consequentemente, os pulmões vão se encolher. Aí já não vão conseguir se expandir. O doente, se já tinha uma dificuldade respiratória, então com aquela situação vai agravar cada vez mais a situação do doente e com o risco de acelerar a morte do paciente. Portanto, doentes com dispneia contraindicados a catéter central. Ok, então vamos ver quais são os locais de inserção de catéter central. Então nós encontramos três locais principais. Então vamos encontrar aqui na região cervical. Na região cervical nós vamos encontrar ali a veia jugular interna. Está lá, temos a veia jugular externa, que também pode-se apanhar essa veia usando o catéter periférico. E aliás, já falamos disso quando falamos do acesso venoso periférico. Mas se falha o acesso venoso periférico, então temos que recorrer a essa veia chamada jugular interna, que também pode-se implantar lá o catéter central. Além da região cervical, também podemos ir na cintura escapular. Cintura escapular, estamos a falar da cintura formada pela escápula, o osso escápula e a clavícula. Então, nessa cintura escapular, na região da cintura escapular, também encontramos uma veia que se chama veia subclávia, que anda assim em paralelo. Essa é a clavícula, então a veia está por dentro, mas está em paralelo com o nosso ponto de referência, justamente é a clavícula. Então, temos lá uma veia subclávia que também pode se implantar o catéter central. Além da veia subclávia, também encontramos na região pélvica, da cintura pélvica,
Ali nós vamos encontrar na zona da virilha ou na região da virilha, na zona inguinal, encontramos lá duas veias. Uma veia é a femoral, que é a mais profunda, depois vamos encontrar outra veia que se chama a safena, que é um pouco mais, é a mais superficial. Então são essas duas veias, também pode-se implantar uma veia central, não é? Ok, riscos. O maior risco dessa técnica é da perfuração da pleura, conforme eu já expliquei isso, que é a pleura, já falei. Então, esse é o maior risco desta técnica, perfuração da pleura. Complicações, sem dúvidas, essa técnica tem muitas complicações. Aproxima mais um pouco para eu, porque são complicações mais sérias. Portanto, a primeira complicação que nós encontramos lá é pneumotórax. Pneumotórax, já tinha explicado. Além disso, também vamos encontrar hidrotórax, que é encher a cavidade torácica com líquidos. Quando que isso acontece? Quando nós pensamos que o nosso catéter está na veia, quando ele na verdade não está lá, perfurou. Então, quando a gente começa aí a transfundir líquidos, começa a dar soros, sangue, então, se o nosso catéter não está na veia, uma vez que puncionamos a veia, por exemplo, a veia subclave, então todos aqueles líquidos vão dentro da cavidade torácica e, consequentemente, passado algum tempo, o doente vai começar a desencadear uma dispneia grave. E esse doente também pode morrer por causa dessa situação. Além de hidrotórax, também podemos fazer a perfuração cardíaca. Então pode ocorrer a perfuração cardíaca, pode aparecer ali a arritmia, a embolia gaseosa, sepse. Sepse, sobretudo, se a asepsia não for observada com rigor. Significa, nessa técnica é imperioso o uso do material estéril. Então, aqui, se você não tem material estéril, não vale a pena mexer. Porque essas são veias de grande calibre e qualquer coisa que você for a falhar é relacionada à asepsia, então vai desencadear uma infecção grave, que é a septicemia, não é? Septicemia é uma infecção generalizada do sangue. Então, nunca tentar fazer essa técnica quando não tiver material estéril, não é? Ok, imaginemos, tentamos funcionar uma veia central sem sucesso. Será que tem outra saída? O que vamos fazer? O doente está em apuro, tentamos uma veia periférica, não foi possível. Agora tentamos uma veia central, também sem sucesso. O que vamos fazer? Será que tem outra saída? Então, aproxima mais um pouco. Ok, é assim. Tem saída, mas apenas para menores de 6 anos. Então, se nós temos uma criança menor de 6 anos, tentamos uma veia periférica, não foi possível encontrar a veia. Tentamos uma veia central, também não foi possível. Tem uma outra saída que provavelmente pode ajudar. Qual é? É a infusão intraóssea. O que é? É a introdução de uma agulha dentro de um osso e nós vamos infundir os nossos soros, ou se é a medicação, vamos transfundir através dessa agulha que nós implantamos no osso. Mas será que em qualquer osso? O osso da cabeça? Não. Existe um osso específico. Qual é? A tíbia. A tíbia nós encontramos no membro superior, aliás, no membro inferior. Então, lá na perna, encontramos ali 2 ossos. O primeiro chama-se a tíbia, que é o mais grosso, que está na parte anterior da perna. Depois vamos encontrar o outro osso que chama de perônio, ou então fíbula, que está na parte posterior da perna, e é o mais fino. Então, este osso da parte anterior, que é a tíbia, ali podemos implantar uma agulha. Então, aí temos que pegar o osso, dividimos em 3 partes iguais. Então, a nossa agulha vamos implantar entre, onde termina. Imaginemos, temos aqui o osso, não é? Temos aqui um osso. Imaginemos um osso que dividimos em 3 partes. Temos aqui a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Então, nós vamos colocar a nossa agulha justamente aqui na junção entre a segunda parte e onde termina a segunda parte e onde inicia a terceira parte, na parte superior. É lá onde vamos implantar a nossa agulha
e vamos socorrer. Se for para uma reanimação, ou se for para dar uma medicação, se for para dar alguma solução, aí podemos administrar. Mas atenção, essa veia ou essa via apenas deve durar 2 horas de tempo. Após esse período, deve-se remover. Não é? Quais são os riscos? O principal risco dessa via é de lesão da placa epifisária. Não é? O osso está dividido, temos a parte que nós chamamos de diáfise, aquela parte mediana central, depois vamos encontrar epífise, que compõe a cabeça da tíbia. Então, se nós falharmos nessa divisão, subirmos exageradamente, então corremos o risco de lesar essa placa epifisária. Então, esta é o grande risco dessa técnica. Complicações, nós encontramos aí, a primeira complicação é osteomielite, que é apodrecimento dos ossos. Portanto, se nós falharmos também a sepsia, aí corremos o risco de meter infecções, sobretudo se nós usarmos o material não estéril e começar aí a causar essa infecção grave que se chama de osteomielite. Além disso, também pode aparecer aí necrose da pele e, para além da necrose da pele, também pode aparecer hematoma. São essas complicações. Então, cuidado de enfermagem. Quais são? Não só olhamos para o acesso venoso central, mesmo se estivermos perante um acesso venoso periférico, não é? Uma veia, se cateterizarmos uma veia umbilical, tem cuidados de enfermagem que se devem observar com rigor. Quais são? O primeiro cuidado é a higiene das mãos. Sem dúvida, qualquer técnica que o enfermeiro for a executar, ou antes de executar uma técnica e depois de executar, então recomenda-se uma higienização das mãos. Então, lavagem das mãos. Então, depois vamos encontrar o segundo cuidado, que é a desinfecção do local onde nós queremos implantar o nosso catéter. Mas atenção, ao desinfetar, recomenda-se, nós podemos desinfetar usando movimentos circulares, não é? Centrífugo quer dizer do centro para fora, movimento circular centrífugo, ou então movimento único. Nunca fazer movimentos de vai e vem, porque ao fazer esses movimentos de vai e vem, estaremos a alastrar os micro-organismos. Levamos deste para esse lado, depois devolvemos, assim por diante. Então, eu recomendo fazer movimentos circulares, centrífugo, do centro para fora, ou então fazemos só movimento único, não é? Depois, outra é a observação contínua da obstrução e flebite. Esse catéter, depois de ser implantado, primeiro, até antes de chegarmos até lá, depois de injetarmos ou de implantar o nosso catéter, recomenda passar uma solução fisiológica. Mas atenção, quero dizer uma coisa muito importante. Muitos confundem aqui. As pessoas pensam que ao passar a solução fisiológica, não é para confirmar se o catéter está na veia ou não. Não, o objetivo não é este. Por quê? Se a veia estiver ou se o catéter estiver na corrente sanguínea, estiver na veia, ele, sem dúvida, vai dar o retorno venoso, vai fluir o sangue. Aí nós ficamos com toda a certeza que o nosso catéter está dentro da corrente sanguínea, está na veia, não é? Então, mas mesmo assim, recomenda-se passar uma solução fisiológica. Sabe por quê? Eu já fiz muitas questões para muitos estudantes, mas a resposta que sempre me dão é que é para certificar se o nosso catéter está na veia ou não. Mas o objetivo não é este, não é? Atenção, o objetivo principal de passarmos a solução fisiológica é para o quê? Imaginemos, depois de nós cateterizar, não é? Ao dar aquele retorno venoso, e se nós não passarmos a solução fisiológica, só fechamos, o que vai acontecer é que aquele sangue que deu retorno venoso vai coagular dentro do catéter. Ele vai coagular. Então, quando chegar a hora de nós irmos dar uma medicação, passado 2 horas, 1 hora depois, chega lá para poder dar a sua medicação, conecta a seringa, queres injetar, a medicação já não passa. Por quê? Aquele sangue que estava a dar retorno venoso, ele coagulou dentro do catéter. Então, perante essa situação, ou seremos obrigados a empregar uma força maior, e se a gente emprega uma força maior, o que vai acontecer? Vamos obrigar
a deslocar-se aquele coágulo e entra dentro da corrente sanguínea. E isso também pode provocar problemas, que é de embolia, não é? Então, por isso, logo depois de você puncionar a veia, depois de dar o retorno, mesmo assim você tem que passar uma solução fisiológica, de modo que o catéter fique ocupado com aquela solução fisiológica, para não coagular. Então, e esse catéter vai continuar permeável até 72 horas. Sempre depois de uma medicação, passa uma solução fisiológica. Assim, o catéter nunca mais vai coagular. E o doente, em nenhum dia, vai se queixar de dor. Então, quando a gente deixa lá, depois da medicação, depois o doente sangrou um pouco, depois só fechamos, não passamos a solução fisiológica. O que vai acontecer? Aquele sangue vai coagular. Quando chega a hora de dar medicação, o sangue já está coagulado, você injeta, vai deslocar aquele coágulo e ao passar aquele coágulo, o doente vai sempre reclamar a dor. Então, é isso que não se pode fazer. Olha, se nós usamos a solução fisiológica, é que não temos a medicação indicada para isso. Existe uma medicação indicada para isso, que é a heparina. Depois de uma punção venosa, então tem que passar uma solução de heparina. Mas porque no nosso país não temos, então acabamos usando a solução fisiológica como uma alternativa. Mas o objetivo é este. Não sei se eu fiz perceber. Ok, agora vamos dar continuidade para falar do que? Ainda estamos a falar dos cuidados de enfermagem. Então, outro cuidado de enfermagem que nós encontramos aqui é estarmos atentos, não é? Na ocorrência, no aparecimento de flebite. Flebite é o quê? É a inflamação da veia, não é? Nós, a partir do momento que nós vamos começar a ver uma coloração normal, aliás, normal, é uma coloração anormal, não é? Da pele. Depois vamos aí tentar apalpar, nós vamos sentir, parecer que já a veia fica um pouco mais endurecida, que nem um tendão. A partir desse momento temos que saber, independentemente, não é? Se a nossa veia já tem 72 horas ou não, então recomenda-se trocar o nosso catéter. Então vamos puncionar outra veia, vamos explicar por que estamos a trocar, do que esperarmos, não é, os danos maiores. Então, quando é assim, temos que trocar o catéter, sempre vigiar o nosso catéter, não é? Além disso, também temos que estar atentos à ocorrência de febre. A febre também pode indicar uma infecção. Então, quem sabe, se calhar é o nosso catéter que já está a provocar aí a infecção. Então, se o nosso doente está com febre, temos que tentar examinar bem para ver, vamos tentar observar o catéter para tentarmos ver se a febre está sendo provocada por causa do nosso catéter ou é a situação patológica do paciente. Então, vamos ver se o nosso catéter está lá cheio de secreções. Então, temos que ficar a saber que provavelmente seja o catéter que está a provocar a febre. Então, temos que remover e tentarmos puncionar uma outra veia, não é? E o último cuidado, temos que identificar a veia. Identificar é colocar o rótulo. Depois de cateterizar, então vamos colocar o rótulo. Qual é a informação que aparece no rótulo? Aí temos que contemplar, colocar a data, a hora que foi puncionada a veia, o número de dispositivo, o número do catéter, o número de cânula que nós usamos e a pessoa, a assinatura da pessoa que puncionou a veia, não é? Mas, em caso de catéter central, não é? Aí já recomenda-se carimbar. A pergunta que eu faço é: por que é que no catéter central deve-se carimbar? Sabes por quê? Conforme nós dissemos que o catéter central apenas não é, da competência dos anestesistas, dos técnicos especializados nos cuidados intensivos e dos pediatras. E em condições normais ou em muitos hospitais, não é? Esses profissionais de saúde, eles possuem um carimbo personalizado. Então, ele tem que carimbar para evitar que qualquer pessoa que não tenha competência para implantar um catéter central venha a fazer, não é? Então, porque se ele for a implantar, como ele não tem carimbo, não vai, então quando aparecer aquelas complicações que nós já citamos, aí vamos saber a quem responsabilizar, a quem se dirigir. Agora, se vai um enfermeiro por uma curiosidade, só porque viu fulano a cateterizar, também quero fazer, então
isso não pode, porque o catéter central venoso, o catéter central realmente tem muitas complicações e as complicações são fatais, não é? A maior parte dos pacientes que se complicam com o catéter central acabam por optar. Então, é uma técnica que não se pode fazer, não é? Levar o doente servir de cobaia para aprender com ele, não. Isso é precisa mesmo um domínio da matéria. Então, é isso que nós temos que fazer. Portanto, para hoje é tudo. Eu só queria dar continuidade do tema que nós iniciamos na semana passada e quero desejar já, ou quero agradecer assim, o internauta que esteve atento a acompanhar essas aulas e dizer que fique, continue ligado no nosso canal, porque nós ainda estamos a preparar novidade. Quem sabe dessa vez vamos trazer um tema do seu interesse ou que está relacionado com o seu curso. Por isso, continue ligado no nosso canal e muito obrigado.